Você já percebeu como hoje está cada vez mais difícil ficar em silêncio por dentro? A mente nunca descansa. Vídeos rápidos, notificações, músicas, pensamentos acelerados, distrações o tempo inteiro. E enquanto o mundo prende sua atenção, algo espiritual parece enfraquecer dentro de muitas pessoas. A Bíblia chama isso de guerra entre carne e espírito. E talvez o maior problema desta geração não seja falta de acesso a Deus, mas excesso de distrações que impedem as pessoas de permanecer nele. Muita gente pensa que andar no Espírito significa sentir arrepios, emoções fortes ou viver experiências sobrenaturais o tempo inteiro. Mas, biblicamente, andar no Espírito é muito mais profundo que isso. É viver sendo guiado pelo Espírito Santo em vez de ser dominado pela carne. É quando suas escolhas, pensamentos e atitudes começam a ser conduzidos por Deus e não apenas pelos desejos da natureza humana. Em Gálatas, Paulo diz: andai em espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Isso mostra que existe uma guerra acontecendo dentro do ser humano. A carne quer alimentar orgulho, impulsividade, pecado e desejos afastados de Deus. Mas o Espírito conduz à verdade, domínio próprio e transformação. Andar no Espírito não é ausência de luta, é decidir diariamente qual voz você vai alimentar dentro de si. E perceba algo importante. Paulo não diz apenas para sentir o Espírito. Ele fala sobre andar. Isso fala de constância, direção e permanência, porque alguém pode ter momentos espirituais e ainda assim viver dominado pela carne no restante da vida. Andar no Espírito é uma caminhada contínua. É permanecer conectado com Deus mesmo quando ninguém está vendo. É desenvolver sensibilidade espiritual no cotidiano e não apenas em momentos emocionais. A Bíblia mostra que aquilo que domina a mente começa a dominar também o coração. Em Romanos, Paulo diz que inclinar a mente para a carne produz morte, mas inclinar a mente para o Espírito produz vida e paz. Tudo começa na direção da atenção. Porque a mente humana sempre está sendo alimentada por alguma coisa, e aquilo que você mais alimenta ganha força dentro de você. Então, o que impede alguém de andar no Espírito segundo a Bíblia? O principal impedimento é a carne. E quando a Bíblia fala de carne, ela não está falando apenas do corpo físico. Está falando da natureza humana afastada de Deus. Orgulho, egoísmo, desejos descontrolados, impulsividade, pecado alimentado conscientemente e tudo aquilo que afasta o coração da presença de Deus. Mas existe algo muito interessante no tempo em que vivemos. Hoje, as distrações fortaleceram ainda mais a carne, porque o mundo moderno alimenta exatamente o oposto da permanência espiritual. Tudo é rápido, imediato e superficial. A mente nunca para. E uma mente constantemente distraída tem dificuldade de discernir a voz do Espírito Santo. Não porque Deus parou de falar, mas porque quase ninguém consegue mais parar para ouvir. Jesus dizia constantemente: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso mostra que existe uma diferença entre escutar sons e discernir espiritualmente. Muitas pessoas ouvem mensagens sobre Deus todos os dias, mas continuam vazias interiormente. Porque ouvir espiritualmente exige atenção, profundidade e sensibilidade. E o excesso de estímulos deste mundo está roubando exatamente isso da mente humana. Hoje existe uma disputa violenta pela atenção das pessoas. Redes sociais, vídeos curtos, entretenimento infinito, ansiedade, comparação, excesso de informação. E tudo isso vai moldando a mente pouco a pouco. O problema é que o Espírito Santo normalmente não trabalha na impulsividade. Ele conduz em profundidade, verdade e transformação interior. Mas a carne ama a velocidade, distração e satisfação imediata. Em Efésios, Paulo fala para não entristecer o Espírito Santo. Isso significa que atitudes contínuas contra a verdade vão apagando a sensibilidade espiritual da pessoa. E normalmente, isso não acontece de uma vez. Primeiro, a pessoa para de buscar profundamente. Depois começa a se distrair constantemente. Então perde discernimento. E aos poucos, a voz da carne fica mais alta que a voz do Espírito.
Talvez por isso tantas pessoas hoje sintam vazio mesmo consumindo tanta coisa o tempo inteiro. Porque distração não alimenta a alma, apenas ocupa a mente temporariamente. Depois o vazio volta novamente. O ser humano foi criado para algo mais profundo que entretenimento constante. Existe uma sede espiritual dentro das pessoas que nada deste mundo consegue preencher completamente além da presença de Deus. Andar no Espírito também significa permanecer em Cristo. Jesus disse: "Permanecei em mim." E permanecer exige relacionamento, tempo e profundidade. Uma planta não cresce sem permanecer ligada à raiz. Da mesma forma, o ser humano não cresce espiritualmente longe da comunhão com Deus. O problema é que hoje, muitas pessoas querem transformação sem permanência. Querem paz sem presença. Querem frutos espirituais sem intimidade com Deus. O fruto do Espírito citado em Gálatas não nasce na pressa. Amor, paz, domínio próprio, mansidão e paciência são desenvolvidos em um coração que aprende a permanecer em Deus. Mas uma mente consumida por distrações constantes dificilmente consegue cultivar profundidade espiritual, porque tudo ao redor está treinando as pessoas para superficialidade e excesso de estímulo. O inimigo nem sempre precisa fazer alguém negar Deus completamente. Às vezes, basta mantê-la distraída o suficiente para nunca aprofundar espiritualmente. Por isso, Jesus falava tanto sobre vigiar, porque aquilo que ocupa sua mente diariamente começa a moldar quem você se torna. E se a carne for constantemente alimentada enquanto o espírito é ignorado, o conflito interior se torna cada vez mais forte. Talvez hoje o maior desafio espiritual não seja apenas resistir ao pecado visível, mas aprender novamente a permanecer, silenciar certas vozes, diminuir o barulho da mente, buscar profundidade em um mundo superficial. Porque o Espírito Santo continua falando, guiando e transformando pessoas, mas andar no Espírito exige intenção diária. Exige escolher qual voz terá espaço dentro de você, a da carne ou a do Espírito.